Índia, um país de extremos como nenhum outro. De uma diversidade estonteante, onde etnia, cultura, religião e idioma se reúnem num caleidoscópio deslumbrante de humanidade. Em sua história de 7.000 anos, a Índia supriu o mundo com suas riquezas. Entretanto, as contribuições inestimáveis da Índia para a ciência e a tecnologia muitas vezes foram encobertas. Elas se tornaram parte do nosso cotidiano de forma tão intensa que nós as tomamos como certas. O conhecimento da Índia antiga permanece uma história não contada. Poucos sabem como a Índia moldou profundamente o mundo moderno. Que foi a Índia que criou o conceito que alimentou a revolução global de alta tecnologia. Que foi a Índia que ajudou a criar as raízes da medicina moderna. Ao que se revela, a base para inovações científicas e tecnológicas do presente e talvez do futuro permanece oculta na história não contada da sabedoria da Índia antiga. Sabedoria e antiguidade. Índia. As impressões coloridas na antiga cidade de Delhi são quase opressivas para quem vem do Ocidente. Exóticas e totalmente diferentes, elas refletem uma cultura que tem um pé no passado e outro solidamente plantado no futuro. Com a pobreza de um lado, a Índia tem uma das economias de crescimento mais rápido do outro. A Índia está equilibrada para guiar o mundo para o futuro. Por isso, é uma parte importante da história não contada das contribuições científicas e tecnológicas da Índia. Contribuições que foram decisivas na formação do presente. Para ver uma das façanhas mais impressionantes do passado da Índia, eu viajo para Jaipur, a uns 480 quilômetros ao sul de Delhi. Jaipur é famosa por seu lendário palácio cor-de-rosa, mas eu estava procurando um tesouro científico de escala grandiosa. Aqui em Jaipur, as crenças hindus propagam inovação de precisão sem precedentes. Assim como no mundo ocidental moderno, acredita-se que os movimentos do Sol, planetas e de estrelas afetam a vida do homem. Para determinar os momentos mais propícios para eventos importantes como festivais ou casamentos, precisão era crucial. Astrologia, uma pseudociência alegando adivinhação pela posição dos planetas, do Sol e da Lua, deu início a uma das ciências mais antigas e importantes da Índia, a astronomia. Eu já ouvi e li sobre Jantar Mantar, mas nada que me preparasse para esta visão sem igual. O Jantar Mantar é um dos 5 observatórios construídos pelo Maharaja Jai Singh há mais de 300 anos. O que parece um playground gigante é, na verdade, uma maravilha da arquitetura e da astronomia. Diferente das pequenas ferramentas metálicas que os europeus criaram para ler as estrelas, alguns dos 16 instrumentos astronômicos construídos aqui de pedra, cimento e gesso são os maiores do mundo. Antes do período de Jai Singh, astrônomos dependiam de instrumentos menores como o astrolábio. As estruturas enormes que Jai Singh construiu aqui e em outras partes da Índia são os únicos desse tipo. Por que um instrumento desses é tão grande? O astrônomo residente Dr. S. Bhattacharya explicou a importância da escala. Circunferência e números maiores de marcação que podemos ter na circunferência. Dá para medir ângulos muito pequenos. Isso acontece com todos os instrumentos? Eles são grandes assim porque isso os torna mais precisos? Isso, exatamente. As medidas podem ser muito precisas. Quer dizer, então, que quanto maior, mais preciso? Exatamente. Quanto maior a circunferência, menor o ângulo de medida que podemos marcar nesses mostradores. Em Jantar Mantar, os antigos conseguiam rastrear o movimento e a posição de corpos celestes com uma precisão maior que qualquer um antes deles. Acredite ou não, o objeto atrás de mim é um relógio de sol. Não é um daqueles redondinhos bonitinhos que nós conhecemos. Na realidade, é o maior relógio de sol do mundo. Este relógio de sol equacional se chama Sanhata Yantra, que significa instrumento supremo. Tem 23 metros de altura e é a criação mais importante de Jai Singh.
E esses degraus correm 50 metros ao longo do gnomon, a estrutura que cria o ângulo do relógio de sol. Jai Singh orientou a estrutura para o norte. Na linha leste-oeste, ele posicionou o eixo de um hemisfério para criar 2 quadrantes. Usando geometria, ele calculou o ângulo da rampa em 27 graus, equivalente à latitude de Jaipur. Então a rampa aponta exatamente para o Polo Norte celeste. A sombra das rampas se estende sobre o quadrante, mostrando a hora local com precisão de segundos. O senhor pode me mostrar o quanto este relógio de sol é preciso? Sim, claro. O Dr. S. Bhattacharya, o diretor assistente do planetário Birla, explica a precisão do Sanhat Yantra. A menor medida de tempo são 2 segundos. Cada um desses marca 2 segundos? Os menores marcam 2 segundos. Mas claro que há erros, porque o Sol não é uma fonte segura. A diferença entre a sombra e a luz não é óbvia. O erro pode ser de mais de 2 segundos. Mas mesmo assim é muito preciso. Muito preciso. Esta inovação da Índia antiga foi usada no mundo inteiro por centenas de anos. O Sanhat Yantra de Jai Singh foi impressionante nos equinócios e solstícios, pois conseguia precisá-los nos segundos. Esses 2 eventos celestes são sistemas astronômicos e astrológicos importantes no mundo. Mas ele não criou uma coisa do nada. Os projetos de Jai Singh são capitalizados numa dimensão da ciência e tecnologia com raízes muito mais antigas na história da Índia, matemática. Tudo começou com um sonho. De acordo com a tradição hindu, o mundo começou do nada quando foi sonhado por Brahma, o deus criador da Índia. Acreditava-se que os padrões de acordar e dormir de Brahma governavam vastos ciclos da história. Tão vastos que um único dia Brahma durou um kalpa, que corresponde a 4,32 bilhões de anos. Quase o mesmo período de tempo que os geólogos estimam ser a idade do planeta Terra. Cantos e escrituras hindus antigos contêm cálculos desses ciclos Brahma, descrevendo trabalhos matemáticos da Índia no 4º século antes de Cristo. Curiosamente, os antigos usavam palavras para expressar números. A palavra braços era usada para o número 2, já que as pessoas têm 2 braços. Mas as palavras não serviam para cálculos, então em torno de 10 a.C., elas foram substituídas por símbolos. Antes dos indianos, os babilônicos tinham alguns símbolos. Este símbolo significava 1, 60 e 3.600. E este símbolo significava 10. Obviamente que com apenas 2 símbolos, as aplicações eram limitadas. Para escrever 6, eram necessários 6 símbolos. Mesmo no sistema romano se usava 2 símbolos. Mas acontece que no sistema indiano bastava 1 símbolo. Para maior conveniência e precisão, o antigo idioma hindu sânscrito substituiu o vocábulo dos números por 9 dígitos isolados. É o sistema indiano de 9 dígitos que nós usamos hoje. Negociantes e comerciantes procuravam um jeito fácil de contar e calcular. Então o comércio se tornou o motor para antigos matemáticos indianos. E um sistema numérico que criou este dígito crucial. É o último símbolo desse sistema genial e nós estaremos em eterna dívida para com os antigos pensadores indianos. 0. Para eles, o símbolo expressava-se na palavra shunya. Em sânscrito, é nada. Mas quando o conceito se tornou um símbolo, nasceu a computação matemática. Assim como no sonho de Brahma, do nada veio tudo. O impacto da longa história da Índia com o 0 pode ser sentido em nosso mundo de alta tecnologia. Sem 0, não há sistema binário, não há computadores. Sem o conceito do 0, matemáticos e físicos modernos estariam desempregados. Tudo isso, os computadores, o software, seria impossível sem a proeminente invenção dos antigos indianos. Uma que dizem ser igual a qualquer conquista humana, equiparada ao controle do fogo ou à invenção da roda. A invenção do conceito do 0.
Desde o início da civilização, os indianos utilizaram sabiamente o que a terra fornecia, inventando métodos para moldar a natureza para as suas necessidades. A história da metalurgia na Índia está documentada em um dos registros escritos mais antigos do mundo. É lendário. Há poucas pistas irresistíveis da fonte do que sobrou dessa lenda. Aqui na estrada para o Himalaia, eu ouvi dizer que há grupos de trabalhadores itinerantes que guardavam uma das principais habilidades do trabalho em metal dos antigos indianos. Os Gadulia Lohars são ferreiros cujas tradições de fundição têm mais de 3.000 anos. Observá-los forjar à mão ferramentas simples me remeteu ao passado. Eu pude imaginar facilmente como os antigos fundiam e forjavam o ferro. Seus métodos parecem ter mudado muito pouco. Minério de ferro de depósitos na Índia era colocado num forno moderno de tijolo carregado de carvão. Foles forneciam ar que elevava a temperatura a até 1.100 graus Celsius. O ferro fundido ou lupa é coletado e resfriado no fundo. Para fazer uma ferramenta ou uma arma, os antigos reaqueciam e martelavam a lupa para moldá-la, assim como esses Lohars fazem com barras de ferro velho. Depois de alguns golpes com o martelo, eu comecei a pegar as habilidades do ferreiro. Oh! E mais, eu percebi que enquanto os ancestrais desses Lohars forjavam ferramentas do dia a dia que contribuíam para o mundo da Índia, não foram foices, mas espadas que atraíram o mundo para o caminho das Índias. Quando no século XI d.C., guerreiros europeus sentiram o efeito das espadas islâmicas na batalha, suas histórias de guerra lançaram a lenda da lâmina de Damasco. Diziam que um golpe da espada podia perfurar um capacete europeu sem perder o fio, ou fatiar facilmente um lenço de seda no ar. Embora as espadas fossem forjadas em Damasco, capital atual da Síria, o aço e a tecnologia vieram da Índia. Os europeus levaram milhares dessas lâminas fabulosas para casa, determinados a descobrir o segredo. Mas a fórmula permaneceu um mistério por séculos. Além de fundir, eu procurei outra pista na minha busca pelas fabulosas pastilhas de aço. Para saber mais, eu viajei para o norte, para os contrafortes das cordilheiras do Himalaia. Seguindo os passos dos negociantes, para quem nenhuma distância era longa demais para pôr as mãos nas tais pastilhas, eu estava bem acompanhado. Até Alexandre o Grande perseguiu esse tesouro na Índia Antiga. Hoje, na fábrica de aço da cidade de Dehradun, eles estão fazendo réplicas da lâmina damasquina. Atualmente usam ferramentas modernas, mas a abordagem básica continua a mesma. Forjar, moldar e polir constituem os passos principais na criação de uma lâmina. Mas a grande questão é se as réplicas modernas guardam mais que apenas a aparência do aço lendário. Uma lenda nos diz que para dar o toque final na espada, o metal era resfriado enterrando-o no corpo de um escravo musculoso, para que sua força passasse para a espada. E este não é o único conto chocante. Outros acreditam que a resistência do aço de Damasco vem de resfriar a espada na urina de um menino ruivo, ou em uma cabra que comeu samambaias por 3 dias. Nenhum deles foi muito longe. Nos séculos após as cruzadas, muitos tentaram imitar as espadas de Damasco, mas a maioria só conseguia a aparência, não as propriedades. Na realidade, demorou quase até 1975 para se revelar o segredo da espada síria de pastilhas de aço indiano. A ironia é que o legado mais importante dos metalúrgicos na Índia Antiga não era a receita do aço, mas um subproduto da busca por ele.
No decorrer dos séculos, muitos metalúrgicos passaram a acreditar que o segredo da lâmina estava no desenho exclusivo da superfície, chamado marca d'água. Alguns diziam que o desenho, que indicava o conteúdo de carbono, era o segredo. Embora isso fosse verdade, todas as tentativas de reproduzir o aço de Damasco fracassaram. E nós também temos alguma logística da produção. Em um laboratório moderno, onde eles fazem novos produtos de aço, eu conheci o Sr. S.K. Mahajan, especialista em chapas de aço. Então, o que é que muda nesse aço? Ele está se beneficiando da busca pelo segredo do aço de Damasco. Nós temos muitas criações em um setor mais amplo. Na Europa, pesquisadores comparam diferentes metais em um microscópio. Eles nunca descobriram os segredos do metal maravilhoso, mas encontraram muitas informações bem úteis. Um dos subprodutos da busca pelo aço foi a microscopia metalúrgica. Descoberta em 1822, é usada até hoje para avaliar a resistência e a pureza dos metais. Então é isso que acontece por dentro. Eu vou te mostrar. Está tudo aí dentro. Para ver outro subproduto da busca pelo suposto aço, eu levei o Sr. Mahajan para inspecionar um laminador. Bom, então vamos ver. Este é um dos maiores produtores de chapa de metal da Índia. Durante séculos, metalúrgicos e ferreiros tentaram misturar ferro com tudo, de zinco ao chumbo, num esforço para imitar a pastilha de aço. Durante esse tempo, eles anotaram várias combinações novas e propriedades interessantes que encontraram. Em 1822, um pesquisador inglês chamado Michael Faraday adicionou cromo. Ele não conseguiu pastilhas, mas conseguiu uma liga de aço que nós mal conseguiríamos viver sem. O aço inoxidável evoluiu a partir da inspirada pesquisa de Faraday. O que nós faríamos sem ele? Usando calor e pressão, as chapas de liga de aço são processadas para se tornar peças, automóveis e outras ferramentas e utensílios do dia a dia. O que torna o aço inoxidável tão cobiçado é que ele não enferruja. Uma propriedade que nós tomamos como certa. Hoje, ligas de aço são a espinha dorsal da vida moderna em qualquer lugar do mundo. Com uma dívida profunda para com os antigos indianos, nós usamos essa liga em tudo, desde aviões até salas de cirurgia. Mas além das pastilhas de aço, os metalúrgicos da Índia antiga tinham mais cartas na manga. O templo de Konarak é um dos lugares mais surpreendentes da Índia. Embora muito da estrutura original tenha se deteriorado, eu pude ver que as ruínas prestam testemunho à realização dos antigos construtores. Pesquisadores sabem muita coisa sobre como o templo foi construído, devido ao profundo apego dos locais por ele. Os antigos construtores indianos mantinham explicações detalhadas da construção em manuscritos em folhas de palmeira como estas. Mas algumas famílias locais mantiveram os manuscritos originais, dos quais nós temos um registro do projeto milenar, surpreendentemente detalhado. Organizados com precisão matemática, os manuscritos falam do processo de construção altamente técnico que foi concluído em apenas 12 anos. Blocos de pedra eram o principal material de construção. Ferreiros tinham um papel importante nesta técnica de construção antiga. Eram eles que forjavam esses grampos de união feitos para manter os blocos de pedra firmes no lugar. A novidade neste templo é que os construtores usaram a capacidade inovadora dos antigos metalúrgicos. Usando a mesma técnica básica de aquecer lingotes de ferro e depois martelá-los, ferreiros criaram vigas de mais de 6 metros e pesando mais de 5 toneladas. Aqui dá para ver onde os lingotes eram unidos. Fazendo isso, os ferreiros responsáveis criaram as primeiras vigas usadas em construção. Uma aplicação extraordinária de uma tecnologia simples. Embora haja provas de que outras culturas usaram metal para unir segmentos de pedra, os antigos indianos foram os primeiros a incorporar longas vigas de metal como componentes estruturais. Esta é uma obra de engenharia impressionante. Vigas mestras de ferro forjado à mão dão suporte a padieiras pesadas de pedra para formar uma estrutura de suporte do prédio. Durante explorações anteriores do local, foram encontradas mais de 20 vigas mestras pelo templo. Supondo que cada uma dessas vigas pese em torno de 4,5 toneladas e a padieira provavelmente a mesma coisa, é realmente incrível que os trabalhadores pudessem erguer tanto peso assim.
O mistério foi desvendado quando pesquisadores analisaram os manuscritos em folhas de palmeira. Parece que os construtores recorreram ao mecanismo inovador criado pelos ferreiros e à fonte local de força auxiliar. Usando polias de ferro forjado à mão e cordas, as padieiras de pedra eram colocadas em plataformas de madeira. Elefantes eram treinados para pisar nelas para erguer as padieiras no ar, enquanto um grupo de homens puxava as cordas para posicioná-las sobre as vigas mestras. Durante a construção, elefantes faziam o trabalho pesado, desde erguer até nivelar. Além de ser os guindastes, eles eram as escavadeiras que terraplanavam o local da construção antes da fundação ser feita. O trabalho deles os imortalizou. Quando imaginamos como a força do elefante foi importante para os construtores do templo, estátuas como esta fazem muito sentido. Os elefantes merecem ser lembrados pela contribuição deles a um dos grandes monumentos da engenharia e arquitetura antiga. Enquanto templos como o de Konarak se erguem rumo ao céu como monumentos para o poder inovador que enriqueceu a Índia Antiga, outras estruturas extraordinárias foram construídas na direção oposta. Reservatórios de águas subterrâneas como este se tornaram um legado de artífices da Índia Antiga. Eles salvavam vidas na antiga luta interminável contra a inundação e estiagem. Os poderosos ritmos das monções moldam a vida na Índia desde tempos primitivos. Hoje elas continuam moldando. 90% da chuva na Índia cai durante os 3 meses de aguaceiro. O dilúvio satura pantanais e incha os rios sagrados que os hindus viam como deusas, trazidas à terra para ajudar a humanidade. Para aqueles que vivem em regiões áridas, as monções trazem vida. As necessidades de água durante os 9 meses de seca inspiraram os antigos indianos a criar uma arquitetura única. Este é um dos exemplos mais espetaculares de estruturas antigas de captação de águas pluviais. Este poço em degraus no norte da Índia leva a um reservatório profundo onde se acredita haver um encontro de rios sagrados. Essa estrutura impressionante dá acesso ao lençol d'água o ano inteiro. Sua arquitetura em degraus é uma das invenções mais geniais da Índia, exibindo as excelentes habilidades dos pedreiros da Índia Antiga. Esse estilo de arquitetura, que é exclusivo da Índia, é um reservatório de água. Este, em particular, poço em degraus, é chamado Chand Baori, é o maior deles. É uma arquitetura em degraus que pode ser redonda ou retangular, que foi projetada para suprir necessidades práticas e espirituais nas regiões mais secas da Índia. Blocos de pedra se tornaram degraus, facilitando a longa descida até o recurso salva-vidas. E a descida era longa. O poço fica a mais de 5 andares para baixo e mais longe ainda quando o nível da água desce nos meses secos. Com blocos de pedra dava para construir cantos e curvas e manter o nível das camadas independente da inclinação. Enquanto arquitetos de templos usam blocos de pedra para construir para o alto, criando abóbadas e câmaras, poços em degraus e reservatórios eram construídos na outra direção. Mas antes, precisavam encontrar água. Uma árvore grande era a pista para a fonte. Perto da árvore se cavava um poço retangular para verificar a profundidade do lençol d'água e confirmar sua pureza. O poço era alargado em um reservatório retangular, que depois era revestido com blocos de pedra. A arquitetura em degraus mantinha as paredes juntas para reduzir a evaporação e assegurar que o poço ficasse frio. Supostamente isso era feito pensando em um efeito especial. Os indianos têm uma tradição de métodos de resfriamento de água. Provas indicam que a evaporação era usada com um propósito novo há séculos. Registros europeus do século XIX dizem que filas de vasos rasos de barro contendo água eram cobertos com palha e expostos a uma corrente de ar. A evaporação resfriava a água e podia até produzir um pouco de gelo. Vamos ver se funciona.
Eu esperei poucos minutos e, apesar de não esperar ver gelo algum, o termômetro indicou que funciona. Já baixou alguns graus. Parece que os antigos tinham um meio inovador de tornar suas vidas um pouco mais confortáveis. Com mais de 1000 anos, reservatórios de água como este mostram o avanço da ciência e tecnologia da Índia antiga. E mais uma vez, as técnicas de captação de águas pluviais que os manteve por séculos agora inspiram aplicações modernas. Um projeto pode se tornar um modelo para outros. Laporia é um pequeno vilarejo rural a 2 horas de carro de Jaipur, em uma das regiões mais secas da Índia. Em um ano bom, os 3 meses de monções trazem de 30 a 90 centímetros de chuva a Laporia. E isso, na verdade, é suficiente para fornecer água para as pessoas, seus rebanhos e suas plantações o ano inteiro. Entretanto, a monção é a monção. Em alguns anos, ela traz 90 centímetros de chuva, em outros, apenas 12. Com a população da área crescendo, a escassez de água se tornou um problema sério. Em 1982, a crise de gerenciamento de água inspirou um visionário local. Ele enfrentou o problema usando uma abordagem antiga, porém inovadora. Laxman Singh, um membro de uma família local proeminente, dedicou sua vida para reativar os tradicionais métodos de captação de águas pluviais numa área seca e improdutiva. O Sr. Singh explicou que antes de abraçar esta causa, a maioria das abordagens modernas fracassou porque elas eram estranhas aos habitantes. Em vez disso, ele os lembrou de sua sabedoria antiga. Os métodos de água usados na construção de reservatórios e poços em degraus inspiraram os quadrados de Laporia. Baseado numa técnica antiga, o ponto de partida é um pequeno declive no terreno. Um trecho grande do declive é dividido em unidades retangulares de aproximadamente 60 por 120 metros. Cada unidade é delimitada por canais ao longo de 3 lados posicionados na direção mais baixa da inclinação. Elas se chamam chaukas, que significa quadrados. O desenho em zigue-zague na terra permite que a água da chuva entre no quadrado e o encha. O excesso escoa para o quadrado seguinte e depois para o seguinte. O que sobra escoa para um reservatório ou tanque. A água captada escoa por um filtro no solo até o lençol d'água e depois é bombeada para os poços do vilarejo. Quando o Sr. Singh explicou o processo em mais detalhes, eu percebi que esta estratégia de irrigação de baixa tecnologia e alta inteligência gerencia um fornecimento de água limitado com mais eficiência. Na realidade, o método de Laxman Singh estava produzindo mais água potável, assim como água suficiente para seus pastos e terras cultiváveis. Ao que se revelou, a tecnologia antiga foi muito bem sucedida. 2 números indicam o sucesso aqui. Em 1982, o maior reservatório dos habitantes, o açude local, o Tanque das Flores, irrigava 20 hectares. Agora, ele irriga 283. São 14 vezes mais, com base na sabedoria dos antigos. Este é o Bazar Chandni Chowk, na velha Delhi. Por milhares de anos, comerciantes vieram aqui encontrar coisas que só a Índia tinha. Um tecido tão versátil que, quando suas virtudes, maciez, requinte e leveza foram revelados, a demanda estimulou um crescimento econômico que mudou o mundo. Eu estou diante de um mar de produtos que fizeram a Índia florescer e crescer. Tudo neste mercado é feito de algodão. Dentro dessas fibras coloridas está outra história não contada da contribuição da Índia para o nosso passado tecnológico.
O algodão foi domesticado pela primeira vez há 5.000 anos no vale do rio Indo, uma parte da Índia antiga que hoje fica no Paquistão Ocidental. Cada flor fibrosa é uma bola que contém várias sementes pequenas. Ricas em vitaminas e óleo, antigos fazendeiros davam as sementes para o rebanho muito antes do verdadeiro tesouro da planta ser descoberto. Chamadas de árvores de fazer lã pelos gregos, algodoeiros eram comercializados no mundo antigo, mas poucos descobriram uma tecnologia eficiente para extrair sua magia. Sementes de algodão são extremamente difíceis de se tirar, principalmente se descaroçado à mão. Mas os antigos indianos já tinham inventado um dispositivo mecânico mais eficiente há milênios. A charka usa 2 rolos. Um mecanismo semelhante a um antigo espremedor de roupas que aperta as bolas de algodão, separando as fibras das sementes. Máquinas descaroçadoras modernas adotam o princípio da antiga charka, que foi a descaroçadora padrão por quase 4.000 anos. No século XVIII, quando os europeus tentaram produzir em massa algodão de qualidade indiana de forma barata, aconteceu uma coisa inesperada. Inventores europeus estimularam a Revolução Industrial lançando a Era das Máquinas. Embora máquinas conseguissem reproduzir a maior parte do lendário processo indiano, um passo manual crucial nunca foi reproduzido por uma máquina. Há muito tempo, artífices indianos criaram uma ferramenta que deu às suas roupas uma qualidade exclusiva. A origem da roda de fiar é um tanto obscura, mas sua primeira aparição registrada foi na Índia. Por milênios, o fio era afiado à mão e com carretéis simples. Mas há uns 1000 anos, a roda de fiar foi criada. Ela foi um salto tecnológico simples, mas extremamente eficiente. A roda gira o carretel, que gentilmente torce e armazena o fio. A roda de fiar era tão eficiente que, em mãos habilidosas, a produção diária normal podia ser dobrada e, mesmo assim, a famosa qualidade era mantida. A indústria pesada jamais pôde conseguir reproduzir a maciez e a qualidade do fio que a roda de fiar produz. Tecido indiano feito de jeito tradicional é valorizado hoje do mesmo jeito que era reverenciado pelos antigos comerciantes. Quando a fiação foi industrializada, mudou a nossa forma de viver. Esse material produzido em massa e fácil de cuidar, que pode não ser tão macio como o tecido feito à mão, agora pode ser compartilhado no mundo todo. Hoje o algodão é o ponto de articulação do estilo da vida moderna. Sem ele, nenhum de nós teria camisetas ou nossas calças favoritas. Ou seja, jeans. Nós não imaginamos, mas 40% da nossa roupa contém algodão. Com séculos de experiência profundamente enraizada, a Índia mais uma vez se tornou o maior fornecedor mundial desse antigo material. Para entrar na área de produção. Pode Obrigado. pegar. Obrigado. Nesta grande fábrica de processamento moderno em Alwar, a 2 horas de carro a sudoeste de Delhi, Prerna Syntex produz 800 toneladas de algodão por dia. Muito distante do que um fazendeiro conseguia produzir com uma charka. Aqui eles fiam mais de 9.000 metros de fio por dia, mais que todas as rodas de fiar na Índia conseguiam produzir em um ano. A tecnologia que deve ter sido originada na Índia centenas de anos atrás, agora é reimportada da Alemanha, Japão e Suíça, na forma dessas máquinas modernas. Mas o processo fica cada vez mais eficiente. Eu percebi o quanto o conhecimento antigo contribuiu para a importância do mercado. Não apenas mercadorias, mas ideias foram negociadas, trocadas e espalhadas mundo afora. Por milhares de anos, comerciantes vieram comprar, vender e trocar aqui nos bazares da Índia, voltando para casa com produtos de algodão indiano, ideias novas, talvez lingotes de aço de damasco bruto e, claro, as famosas especiarias indianas tão cobiçadas no mundo todo. Muitas dessas especiarias têm propriedades medicinais
Nos tempos antigos, a maior parte dos remédios vinha de plantas. De acordo com textos fisiológicos da Índia antiga, o estado de saúde de alguém pode ser atribuído a seus hábitos alimentares. A ciência já mostrou que algumas plantas têm poderes de cura. Casca de salgueiro é o ingrediente básico da aspirina. Acredita-se que temperos como alho estimulam o sistema imunológico e ajudam em doenças brandas. Baseado nessas prescrições antigas, a fitoterapia se tornou um grande negócio, não apenas na Índia, mas no mundo inteiro. Especiarias e ervas nativas são misturadas em várias combinações por mais de 8.000 farmácias. A demanda global é difícil de calcular, mas produtos fitoterápicos constituem um mercado de bilhões de dólares só na Índia. Remédios fitoterápicos são distribuídos em mais de 20.000 drogarias do país. Mas o uso de ervas e especiarias é apenas um passo na busca pela saúde na abrangente filosofia médica da Índia. Perto do sagrado rio Ganges, em Kripalo Bagh Ashram, eu encontrei práticas de cura da Índia antiga ainda muito difundida. Essas casas ashram são clínicas ayurvédicas que tratam de centenas de pacientes por dia. Ayurveda, em sânscrito, significa a ciência da vida que define saúde como bem-estar pleno. Então, um diagnóstico médico não se concentra apenas no sintoma imediato, mas na relação do paciente com alimentos e ervas, o tempo e as estações e até seus relacionamentos pessoais. A Ayurveda foi o primeiro sistema de medicina a aparecer no mundo. E por fim, depois de 5.000 anos, esta abordagem holística agora está sendo adotada no Ocidente. A yoga, que é um dos aspectos mais importantes da Ayurveda, se tornou muito popular. Estou aqui para aprender o que eu puder sobre medicina indiana. Como tudo começou com a yoga, é com a yoga que eu vou começar. Vamos ver o que eles podem me ensinar. Eu entro na aula em um momento crucial. Eles se preparavam para uma aula de respiração. Os princípios da yoga antiga enfatizam a importância da respiração profunda e do controle muscular. Descobertas recentes indicam que a yoga estimula o sistema cardiovascular e alivia a ansiedade. Parece funcionar. O exercício yoga de respiração, embora estranho para mim, me revigorou imediatamente. Pode parecer simples, mas eu acabei de aprender que respirar, que é um dos fundamentos da yoga, é muito complicado. Tenho muito que aprender. O mestre de yoga, Handeveji, teve tempo de me ensinar mais. Como uma técnica médica, as metas da yoga são restaurar o fluxo de energia vital pelo corpo para tratar de várias doenças. Recentemente, esses métodos da velha escola tiveram que resistir às nossas referências ocidentais de ciência. O yogi Handeveji achou que uma demonstração daria melhor o recado. Posturas e alongamentos parecem aumentar a circulação para os membros. Respiração profunda induz ao relaxamento. E com prática, dá para controlar músculos que você nunca imaginou ter. Foi incrível saber que centenas de anos antes da medicina europeia, médicos ayurvédicos já tinham desenvolvido um conjunto impressionante de especialidades. Nele se incluem psiquiatria, pediatria, oftalmologia, toxicologia, ginecologia e, surpreendentemente, cirurgia.
Ao que se revela, os antigos indianos criaram instrumentos cirúrgicos e inventaram técnicas cirúrgicas sem precedentes há séculos. Recentemente, uma de suas técnicas, que era usada para reparar uma punição por adultério, se tornou muito popular. Esse pedaço de pele vai cobrir o nariz. No decorrer da história da Índia, até a medicina teve suas reviravoltas. Seguindo o legado dos antigos cirurgiões ayurvédicos, eu fui parar num dos maiores hospitais de Delhi. Eu marquei um encontro com o Dr. Lokesh Kumar, um cirurgião plástico. Familiar com a história médica da Índia, ele me garantiu que uma invenção da Índia antiga, em particular, estava deixando muita gente feliz hoje. Antigamente, a punição padrão para adultério era a remoção do nariz. Isso deu aos antigos cirurgiões muitas oportunidades de praticar a rinoplastia, ou, como é mais conhecida hoje, uma plástica de nariz. Dr. Kumar, é justo dizer que os médicos indianos fazem o que o senhor já faz há muito tempo? Bom, esta cirurgia de rinoplastia foi desenvolvida na Índia. A primeira descrição dela foi em 600 a.C. e o tecido era retirado da bochecha. Tá. Mas o princípio básico continua o mesmo. Então está me dizendo que a cirurgia que se faz hoje é exatamente a mesma que os antigos faziam? Exatamente, porque a reconstrução da rinoplastia foi feita durante muito tempo. Marcamos a testa. Tirando uma técnica de medida um pouco diferente, pouco mudou no procedimento inventado pelos cirurgiões da Índia antiga. E fazemos o nariz. Uma folha era usada para medir a área a ser coberta. Um retalho cutâneo era dissecado da bochecha ou da testa e virado sobre o nariz. Um lado ficava preso para manter a irrigação sanguínea. O retalho era então suturado para áreas feridas na bochecha. Tubos de madeira eram inseridos para formar as narinas. Então, a técnica básica de mover pele de um lugar para outro é exatamente a mesma da técnica antiga. É, isso mesmo. Nós tiramos tecido da testa porque a pele aqui, de fato, é bastante elástica. E quando tiramos pele suficiente da testa, nós podemos mover a pele para acabar com a imperfeição. Então dá para ter um nariz novo e perder as rugas da testa ao mesmo tempo? Claro, claro que sim. As rugas da testa são removidas como um bônus. Até que eu ia gostar disso. O que mais me impressionou na minha visita ao Dr. Kumar foi saber há quanto tempo a cirurgia plástica já existe. Durante séculos, essa ideia da Índia antiga foi uma verdadeira bênção para aqueles que precisavam muito e para aqueles que só queriam dar uma pequena melhorada. Quando eu saí da clínica e olhei os rostos da Índia moderna, eu não pude deixar de pensar na dívida que nós temos com essa cultura antiga. Da matemática à arquitetura, do que nós vestimos ao que nós comemos, nossas vidas foram moldadas por uma sabedoria antiga. Por 7.000 anos, a Índia forneceu ao mundo as suas riquezas. As contribuições da Índia para a ciência e tecnologia podem estar encobertas pelo tempo. Mas há poucas dúvidas de que elas propiciaram um trampolim para avanços que moldaram o nosso mundo. Pelos registros da Índia, uma coisa parece certa: a sabedoria dos antigos indianos vale a pena redescobrir.